Paz do Senhor, igreja. Eu estou nervosa, mas obedecendo a voz do Senhor. Vocês creem que o Senhor ele já está neste lugar? Que Ele já começou a falar desde o início conosco, porque comigo Ele já começou. Vocês creem nisso? E, assim, eu fui recebendo cada palavra que foi dita hoje nesse altar. Eu confesso que eu fiz várias folhas aqui, porque quando veio o convite, eu digo que foi resposta de oração, porque eu quero mergulhar mais fundo, como a irmã Leda cantou. Eu cansei de deixar a minha água chegar até o joelho, e eu entendi e decidi obedecer que eu precisava ir mais fundo. É claro que ir mais fundo às vezes não é muito fácil, né? E você se assusta com ir mais fundo, buscar intimidade com o Pai. E você, às vezes, acha que você é até meio louca, porque conversar com o Espírito Santo e ouvir a voz dele é loucura para muitos. Mas a gente não tem noção do quanto é a felicidade, assim, você ouvir o Espírito Santo te responder, às vezes, o que você não imagina que possa ser uma resposta. A gente não tem muita noção disso. A gente só consegue ter noção quando a gente começa a praticar. Então, assim, eu entrei em 2019 decidida a praticar. Alguns já conhecem a Elaine, né? A Elaine quando ela era do mundo, a Elaine quando ela foi transformada, e a Elaine nas duas partes. E eu decidi obedecer, e esse ano de 2019, eu posso dizer para vocês que é o meu ano. É o meu ano de intimidade com o Senhor. É o meu ano que eu não quero mais ficar na metade do caminho e me posicionar como filha. É claro que quando falamos isso, a gente se assusta um pouco, né? Porque Deus, Ele ouve, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intenção do nosso coração e Ele começa a nos provar, a nos moldar, Ele começa a apertar um pouquinho para ver se realmente a gente está disposta a obedecer, e esse aqui é o momento. Quando veio o convite há 20 dias atrás, eu confesso que no meu pensamento eu falei, vou correr mais um pouquinho. E eu podia dizer que não ali, porque a gente não é obrigada a nada. Somos livres, não somos? E ali eu decidi obedecer ao Senhor e disse, eis-me aqui. E de lá para cá eu vim ouvindo a voz de Deus, eu vim orando, vim jejuando, eu vim pedindo ao Senhor uma palavra que falasse comigo primeiro, para que eu entendesse o que Ele queria de mim, para que eu pudesse diminuir, que Ele viesse crescer em nós, para que a palavra dele fosse edificada de uma forma diferente. Então eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia numa passagem fácil, eu acredito, mas foi aonde ele me levou, em Romanos 8. Eu vou ler alguns versículos de Romanos 8. E eu entendi essa palavra como me posicionando como filha. Será que sabemos o que é isso? Será que somos realmente, será que a gente conhece o nosso Pai? Vamos ver o que ele queria falar com a gente dentro desse texto. Eu vou ler só alguns versículos, tá? Eu vou começar no 1. Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois eu vou lá para o 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Aí eu vou pular lá para o 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Olha o 37. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vou repetir, para a gente entender mais uma vez o que Deus quer dizer para nós. Mas em todas estas coisas, ele fala em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E eu fui buscar o que o Senhor queria dizer dentro dessa palavra, que já diz tudo, se a gente tivermos um pouco de sensibilidade, para mim e para você. Eu precisei entender que ele queria nos mostrar e me mostrar que eu sou filha, que eu sou herdeira dele, que eu sou co-herdeira de tudo que ele tem, assim como vocês também. Mas para a gente se posicionar como filho, é que entra a dúvida. Porque como se posicionar como filho no mundo em que a gente vivemos? Porque a gente não consegue, muitas das vezes, nos transportar que o que a gente está fazendo aqui nessa terra é passageiro. A gente só está de passagem. O Senhor, Ele não reservou isso aqui para nós. E a gente acaba se apegando aos problemas, às tribulações, às angústias, às perseguições, e deixamos um pouco de lado, na realidade, o que está de preparado, que tão grande é, como filhos para receber. A glória que está por vir é muito maior da que a gente consegue enxergar hoje. E eu sei que também não é muito fácil fazer isso. Precisamos o quê? Buscar a intimidade com o Senhor. Precisamos entender que Ele é o Pai. Ele é o Pai. A gente precisa entender que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. A gente precisa entender que Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente e Ele já preparou o nosso futuro. E quando Ele passa esse texto aqui para a gente ler, reler, entender, e eu fui pedindo, Senhor, me diga o que Tu queres me dizer. Ele disse para mim, eu preciso que você se posicione como filha. Se posicione em buscar a mim na integridade, em mergulhar mais fundo e descobrir que o que eu mostro para você aos seus olhos naturais não é isso que eu quero para você. Eu quero muito mais, não só para mim, como para vocês também. E essa experiência, eu digo assim, irmãos, ela traz grandes resultados. Quando a gente começa a se aprofundar mais, aos olhos humanos, é loucura. Mas para Cristo não. E se a gente sabe que a nossa passagem aqui é realmente passageira, a gente precisa viver a loucura que Cristo tem para nós. A loucura que Cristo, muitas das vezes, é você olhar o problema, você ver que o problema está com você, mas você dizer, epa, eu sei em quem eu tenho crido. A minha fé não é pelo que eu estou vendo, mas é pelo que eu estou crendo. Porque se a gente quiser ver o resultado
por vista, nós não vamos conseguir. A gente precisa, a cada manhã, exercitar a nossa fé em Cristo. A gente precisa crer no sobrenatural de Deus. E quando a gente começa a mergulhar só um pouquinho mais fundo, a gente começa a tomar posse do que tão grande tem o Senhor para nós. E não é coisa pequena não, amados. Muitas das vezes a gente se apega no material. Eu sei que é direito nosso, mas a gente só tem esse direito quando a gente tem noção do que é ser filho, do que é ser filha, de quem é o nosso Pai. Quando a gente entende isso, a gente começa a tomar posse de uma forma mais leve. Porque Deus, Ele diz que o nosso fardo, a gente só carrega ele pesado porque a gente não entrega totalmente a Ele. Porque quando vem um problema, se a gente descansar e entregar nas mãos do Pai e crer, porque não adianta. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa crer que Ele vai fazer. E eu tenho vivido essas experiências e eu queria dividir isso com vocês. Eu costumo dizer que até 2018, o meu ano ele foi bom. Se eu pudesse contar toda a minha vida aqui para vocês, eu diria que eu vivo um milagre por dia, crendo no Senhor. Mas eu decidi buscar a excelência de Deus. Eu não quero o bom, eu quero o excelente. E eu entendi que para o excelente eu preciso mergulhar mais fundo. Por excelente eu preciso obedecer. E é obedecer, muitas das vezes, aquilo que eu, no meu entendimento, acho, Senhor, agora não. Senhor, eu vou ter que fazer isso mesmo. Vocês já fizeram isso? Porque eu fiz muito. Muitas das vezes, eu fiz isso. Muitas das vezes, eu ouvi, de repente, alguém falar, você precisa fazer isso, e eu, Senhor, eu não estou afim, não. De repente, eu usei essa palavra e disse isso, sim. E o obedecer é você fazer não a sua vontade, mas deixar a vontade do Senhor prevalecer na sua vida. Eu tenho certeza, amados, que quando a gente começa a entender e se posicionar como filha, como filho, a vontade do Senhor, que é o dono de tudo, a gente começa a receber coisas grandes e inimagináveis. Será que a gente tem noção do que é isso? E eu tinha uma debilidade, que é uma debilidade, eu não costumava, eu não tinha o hábito e ainda tenho muita dificuldade de sentar para ler a Bíblia. E eu comecei a falar para o Senhor, Senhor, mas como é que eu vou mergulhar mais fundo se eu não te buscar? Eu preciso ter entendimento do que você quer de mim. Eu preciso que tu me revele. E quando a gente convida o Espírito Santo para sentar conosco, é meio louco, sabe? Porque ele te leva às respostas que você jamais imaginou. E aí, às vezes, você tenta entender o que ele está dizendo e muitas das vezes você não entende. E aí você busca mais e ele vai mais simples. Você acredita que o Espírito Santo, para te responder, ele é simples? A gente não precisa ter muita dificuldade para falar com o Senhor. A gente só precisa estar sensível. E quando a gente começa a ser sensível à voz do Pai, a gente começa a escutar Ele com mais facilidade. Eu ainda continuo nervosa. Mas o que eu queria passar para a igreja hoje é que, assim como eu tenho certeza que aqui tem muitos filhos do Senhor. Assim como eu tenho certeza que muitos querem viver a excelência de Cristo. E a excelência de Cristo não é a metade. Deus é excelente por completo. Ele não faz nada pela metade. A obra dele é completa. Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele salva e ele não faz nada pela metade. Eu convido a igreja hoje a buscar por você. Eu sei que a gente tem muitas buscas. Eu sei que a gente tem muitos pedidos. Eu sei que cada um aqui tem um pedido diferente para o Senhor. Mas a minha intimidade com o Pai, ela começou de uma forma mais profunda, quando eu comecei a buscar por mim. Eu entendi que para me cuidar de outros, eu precisava primeiro entender qual era a minha posição como filha. E quando eu entendi essa posição, ele começou a trabalhar de uma forma como nunca antes na minha vida, gente. Vocês não têm noção
do que é ouvir e ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. A gente costuma querer ver Deus nas coisas grandes, mas começa a admirar Ele nas pequenas, nas coisas simples do dia a dia, seja no lavar de louça, onde você fala com o Senhor, seja no sair para ir no sacolão ou ir trabalhar. E aí você vai ver que Deus, Ele para te dar o grande, Ele primeiro se mostra no simples. Você precisa buscar primeiro o simples. E a hora já é grande. Quando Deus Ele falou comigo, Ele falou através de um louvor. Calma, eu não vou louvar, porque eu não tenho voz para isso. Mas eu queria pedir à irmã Cecília, eu posso fazer isso? Eu queria pedir para a irmã Cecília louvar um louvor, onde Deus Ele falou tremendamente comigo, e eu entendi o que Ele estava me dizendo de uma forma tão simples, e aquilo tocou o meu coração, que eu acho que vai tocar o seu coração também nessa noite. Medite na letra desse louvor. Ele é um louvor conhecido, mas ele é um louvor que fala de uma forma simples, porque o nosso Deus, Ele é simples. E Ele quer trabalhar na sua e na minha vida de uma forma simples, mas inteira. Inteira de verdade. Então, que a gente possa se permitir isso nessa noite. Eu vou pedir para a irmã Cecília fazer isso. Eu agradeço a minha oportunidade, Julie. E depois o pastor Demilson, eu queria que o senhor orasse. Amém? Obrigada.